Lerei agora artigos da Constituição que tratam do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Artigo 103, letra B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, inciso 1º, o presidente do Supremo Tribunal Federal, inciso 2º, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, inciso 3º, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, inciso 4º, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 5º, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 6º, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7º, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 8º, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 9º, um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 10, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Inciso 11, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Inciso 12, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 13, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, inciso 1º, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Inciso 2º, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Inciso 3º. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Inciso 4º. Representar o Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Inciso 5º.
rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Inciso 6º, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Inciso 7º, elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5º. O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes. Inciso 1º, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários. Com o fim de fixar o conteúdo, observo que neste mês de fevereiro do ano de 2026, ficou na mídia, né? Ganhou destaque na mídia o caso de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu um réu acusado de estupro contra vulnerável, uma menor de idade. Então, isso causou um choque, chocou, né, a sociedade, muitas pessoas se posicionaram e isso foi parar no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ. Então, aqui está o embasamento constitucional para isso, né? Esse desembargador depois revisou a sua decisão, mas o fato é que ele acabou, então ele ele condenou, né, o réu e a mãe dessa adolescente que permitiu que isso que eu considero, né, lamentável, para não falar o mínimo aqui, ocorresse, tá? Então, tô falando isso mais para contextualizar, para fixar. Inciso 2º, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e de correição geral. Inciso 3º, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 6º. Junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Concluída a leitura proposta. Não vamos parar. Vamos logo para a próxima leitura?